Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos iniciar, gente, um estudo, de uma vida com propósito. Então, cada dia nós vamos ver são 40 e mais 2 de bônus. Então, ou seja, serão 42 dias, tá? Começando por hoje. E eu quero ler com você Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 16 eu vou ler. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 diz assim: Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui o apóstolo Paulo, ele ressalta a supremacia de Cristo sobre o universo, o tempo e tudo o que há, referindo-se aos direitos do Criador como absoluto dono e mestre, em contraste com a doutrina herética sobre anjos ministradores que os pensadores gnósticos tentavam ensinar aos colossenses, insistindo que Cristo era um anjo de luz de alto escalão na hierarquia angelical. Então isso eles tentavam passar para o povo. Mas enfim, aqui nesse nosso estudo, nós vamos entender que aqui numa outra linguagem diz assim, em Colossenses 1,16: Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Então, a menos que se admita, gente, a existência de Deus, a questão sobre o propósito de uma vida, da nossa vida, ela não tem sentido. Então, nós não somos o foco. O propósito da sua vida é muito maior do que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Lembra que Jeremias fala que antes que eu te formasse, desde o ventre da tua mãe, eu te conheci e eu te nomeei, eu te escolhi, eu te separei. Então, cada um de nós foi criado com um propósito. Ninguém foi criado, como eu já falei aqui, para ocupar a terra inutilmente. Nós fomos colocados aqui com um propósito, viver o propósito do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Pai. E a procura pelo propósito da vida tem intrigado os seres humanos há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a verdade de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Isso está na versão NTLH, e que isso está em Jó capítulo 12, versículo 10. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes, seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo, logo não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar a sua utilidade, isso eu já falei aqui.
que a Bíblia é o manual do Criador. Ali nós conhecemos Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso soberano, supremo. E ali nós começamos a entender, gente, planos, promessas, propósitos, os planos do Senhor que são maiores e mais altos do que os nossos. Então, na Bíblia, nós temos, ele o nosso manual de vida, é o manual da vida do cristão. Aqui a gente entende o nosso Criador. Ele nos criou, aqui nós vemos a bondade, a justiça, a longanimidade, a verdadeira paz. Tudo isso nós temos aqui. E muitos tentam usar Deus também, gente, para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Não é Deus que foi feito por causa de nós. Nós fomos criados. Conforme a sua imagem e a sua semelhança, nós fomos criados. E viver quer dizer deixar Deus, usá-lo para os propósitos dele. Não você usar Deus para propósitos particulares, porque a palavra diz, gente, que Deus não se deixa escarnecer. Nós não podemos barganhar com Deus, como muitos pais fazem com os filhos. Ah, meu filho, se você fizer o teu dever de casa, o papai te dá tal coisa. Não. Com Deus não existe barganha, gente. Não existe. Dele você vai ouvir um sim ou não. A palavra diz que o proceder de um cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, do pai você só vai ouvir um sim ou não. Jamais, talvez, de repente, quem sabe, não, se você se comportar eu te dou, não. Então, a gente precisa aprender que a Bíblia diz, ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Romanos 8:6 na versão AM. Já li, né? A gente já leu, gente, muitos livros que sugerem assim, muitas maneiras de descobrir propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida dele. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado. Acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto, mas ser bem-sucedido em cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Então, ter, gente, um objetivo pessoal, como diz aqui, eu cumpri um propósito de vida a fim de metas que foram sucedidas para nós é completamente diferente. Então, você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais do que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz, gente, que autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade, em Mateus 12:25. Isso está numa outra versão aqui no livro, tá? A AM. Este, gente, aqui que eu estou lendo, não é um livro de autoajuda. Ele não ensina a achar a carreira correta, realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ele ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. E aqui, através desse estudo, nós vamos aprender
Nós vamos ter ajuda a nos tornarmos o que Deus pretende fazer conosco desde o dia que Ele nos criou. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem a sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Então, a gente precisa entender que filósofos, cientistas, intelectuais do mundo, muitas vezes, perguntam qual é o sentido da vida. E alguns, até dão palpites, mas o propósito para a vida, a gente vê que, felizmente, uma alternativa de especulação sobre o significado do propósito de vida trata-se da revelação. Nós podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a minha vida em sua palavra. É através da palavra que eu vou descobrir o que Deus tem para mim. Ele vai me dar dons, Ele vai dar talentos. Como eu falei no devocional anterior, tem pessoas que têm o dom para cantar, tem outras que têm o dom para pregar, outras para ensinar as crianças, para interceder. Então, cada pessoa, ela foi chamada para algo, com um propósito, com um objetivo. Alguns vão ser missionários, outros vão ser evangelistas, outros vão ser pastores, outros vão ser mestres, outros vão ser intercessores. Então, nenhum dom diminui o propósito de ninguém. Até aquele irmãozinho, aquelas pessoas que têm amor em limpar o banheiro da igreja, é o propósito de vida deles. Ter zelo, cuidar da casa do Senhor. E isso não desmerece ninguém, não. E o Senhor, o modo mais fácil também de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor, pergunta para o pai. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira, pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a vida. É o nosso manual do proprietário, que explica que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar para o futuro. Explica o que nenhum livro de autoajuda e de filosofia pode dizer, pode saber. A Bíblia, ela é a sabedoria de Deus. É algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, ela é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que encontrássemos em cena, E Deus, Ele não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia, ela diz, em Efésios 1, do capítulo 4 ao 6, na versão AM. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso.
Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado totalmente de graça. Esse texto, gente, apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, então mais adiante a gente vai ver aqui como que a gente vai iniciar ele. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou tudo isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Ou seja, Deus planejou tudo sem a gente contribuir com nada. A gente não precisou fazer nada. Deus criou tudo e fez tudo. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade, né? Então nós vamos aprender isso. E que Deus, gente, ele nos criou com um propósito. Então a gente precisa aprender, tá? Que pensando sobre o meu propósito de vida, então vai ficar uma reflexão para você. Eu não sou o foco. E uma pergunta para a gente meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então aqui vai ficar essa pergunta para você. Você vai fazer uma reflexão da tua vida. Quando a gente aprende aqui, eu não sou o foco, é quando a gente aprende aquela palavra que João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Quando a gente larga o nosso ego, a gente dispensa o nosso eu, as nossas vontades e faz igualzinho a Jesus. Quando Jesus estava perto de ser crucificado, o que ele fez? Jesus subiu, ele foi lá no Getsemane e ele começou a orar. O seu suor era como gotas de sangue. Ele estava em agonia porque ele sabia o que ele ia passar. E o que Jesus disse para Deus? Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus falou isso 3 vezes, ele repetiu essas 3 vezes com o Pai quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo, ele voltou e ele falou com o Pai novamente. Aí na 3ª vez o Pai mandou os anjos o servirem, os anjos cuidarem dele. Porque ele não desistiu de viver o propósito que o Pai tinha para ele. Desde que o homem lá no Éden pecou, somente o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do Filho de Deus podia nos comprar de volta, nos remir de volta. Então, o homem saiu de lá, mas já tinha a promessa de que iria nascer um homem, aquele, como diz lá, que ia pisar na cabeça da serpente. Então, Jesus, ele veio, nos comprou, nos resgatou, riscou a cédula da nossa dívida. Ele foi o nosso remidor e o sangue da nova e eterna aliança, porque quando o véu se partiu de cima a baixo, a presença de Deus saiu daquele tabernáculo, saiu dali e passou a habitar em cada um de nós, em cada um daqueles que daqueles que aceitaram o seu Filho, fizeram dele seu único e suficiente Salvador, olharam para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aí o Pai começou a habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então nós fomos criados com um propósito.
Então, ore e diga: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer me usar? E o Senhor vai te mostrar. Deus, ele vai nos dando a capacitação. Ele vai nos qualificando dentro daquele dom. Quando eu entendo, o Senhor me chamou para dar aula na escolinha. Amém. Mas eu vou buscar aprender, eu vou buscar conhecimento para ser uma boa professora na escolinha. Não é só chegar lá com uma aulinha pronta, pegar a Bíblia, não. Nós temos que tirar a mensagem para as crianças. Mostrar para elas, falar sobre obediência, falar sobre o que nós estamos vendo aqui hoje, sobre propósito. Já começar a trabalhar na vida delas, na mente, no coraçãozinho delas, de que elas não foram criadas simplesmente para enfeitar. Não, de que elas foram criadas com um propósito, com um objetivo. E no decorrer da sua caminhada, elas vão descobrir. Tem alguns ali que vão ter o dom para tocar instrumentos, outros vão tocar e vão cantar, outros somente vão cantar, outros vão ser os próximos professores da escolinha, outros vão ser intercessores, outros vão ser pastores, enfim, eles são preparados para isso. Então, olha o propósito de um professor da escolinha, gente. Não é qualquer coisa, não. Eu lembro que a senhorinha que, quando a minha mãe se converteu, aquela senhora, ela não sabia ler nem escrever, mas ela era conduzida pelo Espírito Santo. Ela era professora da escola dominical. Ela ensinou muitas crianças a palavra de Deus. Ela ensinava no círculo de oração que tinha na casa dela. Gente, ela abria a Bíblia, ela tinha a Bíblia na mente. Ela lia as palavras exatamente como estavam aqui. Ela mandava a gente abrir a Bíblia, mas aquela mulher não sabia ler nem escrever. E ela lia exatamente como estava ali. Então, para você ver como Deus trabalha. E Deus usou a vida daquela mulher, sendo analfabeta, de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque ela entendeu o propósito. Ela não olhou para a limitação dela. Mas quem capacitou e qualificou aquela mulher foi Deus, foi o Espírito Santo, porque ela entendeu o seu propósito. Ela tinha aquele propósito. Ela dava aula para as crianças, depois ela foi dando aula para os adultos, no círculo de oração na casa dela. Então Deus, ele usou a vida dela até ela fechar os olhos, porque enquanto ela estava no hospital, nos momentos de lucidez, ela louvava e ela pregava para as pessoas que estavam no quarto dela, no mesmo quarto que ela no hospital. Então Deus usou a vida daquela mulher até o último suspiro dela, porque ela entendeu o propósito da vida dela. Então é isso que nós vamos aprender, gente, nesse ensino, nesse estudo, que o Espírito Santo, eu creio que ele vai trabalhar e vai ministrar muito nos nossos corações, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e que Deus nos criou com um propósito, e você vai descobrir o seu. Até o final desse estudo, você vai descobrir o teu propósito. Alguns no início, outros no meio, outros no fim, mas vão descobrir. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha direcionar para esse estudo do início até o fim. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada homem e de cada mulher que ouve esta palavra. Que o Espírito Santo venha ministrar, venha despertar o interesse, o saber do propósito que o Senhor tem para suas vidas. Pai, que eles venham descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo e que eles descubram o real propósito da sua criação e de que forma que o Senhor quer usá-los em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente no nome de Jesus.